E aí, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos aqui então começar a nossa aula de história, né? Hoje a gente falando da Revolução Russa. A gente vai falar aí do período que, vamos falar aí da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o porquê a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, né? Os primeiros anos ali da Rússia pós a Revolução. A Rússia, ela, em comparação com outros países da Europa, no mesmo período, né, a gente pode pegar aí finalzinho do século XIX, início do século XX, a Rússia é um país basicamente feudal. Né? Ela tinha um governo que era caracterizado, né, pela concentração de poderes na figura de um monarca, né, que era chamado de czar, que poderíamos dizer também que era um imperador. Então, a gente vai ter basicamente um modelo absolutista vigorando na Rússia no final do século XIX e início do século XX. E a Rússia é basicamente um país agrário, com pouca tecnologia, uma população muito grande, fome, diversos problemas sociais, né, que estão ocorrendo ali na Rússia. E a gente vai ver que, em comparação a outros países da Europa, inclusive a outros países da Ásia, no caso do Japão, a Rússia está extremamente atrasada. Tudo bem? A gente vai falar sobre esse antecedente, vamos falar de como surgem os partidos aí que vão nortear e encabeçar o processo revolucionário na Rússia. Vamos falar das duas revoluções que a Rússia sofre em 1917, né? O ano da Revolução Russa. Só acontece duas revoluções e também é o mesmo ano que a Rússia deixa a Primeira Guerra Mundial. A Rússia tem uma revolução em fevereiro e tem outra revolução em outubro. E vamos ver então, depois desse todo esse trâmite, o governo Lenin, né, e os seus primeiros anos ali. Aqui logo de início a gente tem três figuras importantes aí no processo da Revolução Russa. O primeiro aqui é o Lenin, né, a gente vai falar bastante dele. Esse aqui é o Trotsky, que foi o líder da Guarda Vermelha, né? Ele também é muito importante. E esse aqui da esquerda é Joseph Stalin, né, que vai ser aí vai governar a Rússia após morte de Lenin. Tudo bem? Vamos seguindo. Revolução Russa antecedente. Até meados do século XX, a Rússia estava submetida a um modelo político, chamado de czarismo, semelhante ao regime absolutista. Esse aqui é o czar Nicolau II. Né? Ele é descendente aí da família chamada Romanov e governava a Rússia desde o século XVII. Então, a gente aí tem basicamente 200 anos, 2 séculos de governo da mesma família, uma dinastia. Né? Vamos seguir. No contexto da Segunda Revolução Industrial, a Rússia tentou se modernizar. Contudo, o czarismo controlou o processo industrial, resultando no surgimento de uma burguesia inexpressiva. Vamos lá. Segunda Revolução Industrial, a gente começa aí a mudar a estrutura do capitalismo. Né? A gente está saindo daquela órbita mercantilista que vigorou ali entre Portugal e Espanha, e a gente já está começando a dar os primeiros passos para o capitalismo financeiro. Né? Vem a primeira Revolução Industrial, o pensamento da Inglaterra é diferente dos outros países, daí a gente pode dar um destaque, né? A Inglaterra, o destaque que ela ganha nesse processo revolucionário da chamada Revolução Industrial, as condições que ela tinha, enfim, nós já falamos sobre isso. E é um momento em que a gente tem aí a formação de trustes, cartéis, né? A gente tem uma formação de modos de se controlar o mercado, é um capitalismo diferente. Né? Sem falar aí do desenvolvimento da indústria da química fina, o uso de petróleo, né? O processo revolucionário, o processo da Revolução Industrial, ela tem uma refinada na Segunda Revolução Industrial. Né? A luz elétrica, enfim, uma série de coisas estão acontecendo. E isso acontece graças ao iluminismo, né? A consolidação da burguesia como classe
poderosa, como classe detentora dos poderes, né, como os donos da fábrica, enfim, que vão gerar outros desdobramentos sociais, né? A burguesia tinha lá o seu problema com a monarquia, agora a burguesia tem o seu governo e ela tem problema com o proletariado, ou seja, a roda vai seguindo. Mas na Rússia a gente não tem esse processo de consolidação burguesa. A gente não tem uma burguesia atuante e forte. Com isso, a gente vai ter aí o processo da segunda revolução industrial, por exemplo, o processo de industrialização da Rússia, norteado e guiado pelo czar, já que ele concentrava todos os poderes. Com isso, a formação de uma burguesia na Rússia é uma formação de uma burguesia muito fraca, inexpressiva, já que todo o processo industrial foi conduzido pelo czar. Beleza até aqui? Seguindo, em comparação com os seus vizinhos, a Rússia é extremamente atrasada. A Rússia não tinha uma burguesia, a Rússia não tinha um parque industrial, a Rússia era basicamente agrária, a Rússia tinha aí um czar, um imperador que comandava tudo. Se a gente botar do lado ali a França e a Inglaterra, a rainha, né, o monarca inglês, ele não governa desde a Revolução Gloriosa. Né? E a gente tem a consolidação de uma burguesia aí. A Revolução Francesa acabou na França, acabou com os privilégios do clero e da nobreza. A burguesia se torna a classe atuante, a classe detentora aí que está no topo da pirâmide social. E a Rússia não viveu esses momentos. Né? Em comparação com os seus vizinhos ali europeus, ela é extremamente atrasada. Vamos lá. Só que o czar Alexandre II, antes de Nicolau II, aí, ele começa um processo de tentar modernizar a Rússia, mas como eu falei, ele controla tudo, né? Tudo passa pela mão do czar. Só que com um pouquinho de abertura aí, com a chegada de pensamento, de ideias e de ideologias que circulavam na Europa, porque a Rússia se abre um pouquinho, começam a acontecer uma série de manifestações culturais, agitação mental mesmo, né? De intelecto ali na Rússia. Ó, com a maior industrialização e uma maior convivência com seus vizinhos europeus, chega à Rússia ideias intelectuais que tentam organizar a classe trabalhadora. Ou seja, a gente vai ter a formação aí de uma indústria guiada pelo czar, uma burguesia fraca, mas as ideias da exploração do trabalhador, do proletariado, chegam na Rússia também, junto com o processo de industrialização. Né? Então, começam a chegar aí as ideias de Karl Marx, que a gente pode falar que é o marxismo ou o socialismo científico, e por aí também chega a ideia de Mikhail Bakunin, né? Do anarquismo. E com isso, com esses grupos, né, obviamente que não aliados anarquistas, porque não existe um partido anarquista, foram formados novos partidos, entre eles o Partido Operário Social Democrata Russo, né, seguindo a vertente do marxismo. Então a gente vai ter um partido que vai se formar na Rússia, em que, teoricamente, a gente vai entender porque eu estou falando teoricamente, ele segue aí as ideias de Marx e planeja a organização dos proletariados, a organização dos trabalhadores. Dentro do POSDER, né, ali o Partido Operário Social Democrata Russo, vão surgir duas ramificações, ou seja, dentro do partido vão surgir duas vertentes. Os mencheviks, que significa minoria, e os bolcheviks, que vão significar maioria. Vamos lá, os mencheviks, liderados por Plekhanov e Julius Martov, desejavam o desenvolvimento do capitalismo, para que, através das suas contradições, fosse implantado o socialismo de maneira lenta, através de reformas. Então, os mencheviks falavam, a gente não pode fazer uma revolução socialista, porque aqui ainda não existe um capitalismo pleno, um capitalismo firmado. Então, a gente tem que consolidar essa sociedade capitalista para depois a gente fazer uma revolução, né? Na verdade, algumas reformas dentro do capitalismo, implantando medidas socialistas. Né? Então, os mencheviks vão defender
esse posicionamento, esse direcionamento. Já os bolcheviques, liderados aí por Lenin e Trotsky, que eu já falei para vocês lá no nosso primeiro slide, acreditavam na construção imediata do socialismo por meio de uma aliança entre operários e camponeses. Né? Se a Rússia tinha um pouco operário, ela tinha muito camponês, que era a classe explorada, que era a classe que sustentava os privilégios dos mais abastados. Então, Lenin fala que a gente deveria haver ali uma união entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural para se conduzir um processo revolucionário, acabar retirar o czar do poder e instaurar o socialismo, conduzidos por uma vanguarda revolucionária que conduziria à revolução. Essa vanguarda, né, estaria composta pelo Exército Vermelho, que vai ser formado por Trotsky, e pelos apoiadores do socialismo de Lenin. Então, nesse outro quadrinho aqui do lado, a gente tem, basicamente, os pontos diferenciais entre bolcheviques e mencheviques. Beleza? Bolchevique significa maioria. Desculpa, gente, eu acho que eu devo ter falado mencheviques para vocês, que significava maioria. Mas desculpa. Né? Bolcheviques, maioria. E mencheviques, minoria. Líderes dos bolcheviques, Lenin e Trotsky. O que eles acreditavam? Acreditavam na aliança entre operário e camponês para derrubar o czar e implantar o socialismo. Já os mencheviques, o que defendiam? Defendiam o socialismo evolucionário ou por etapas, ou seja, vamos construir a sociedade capitalista, depois a gente vai inserindo pequenas coisas do socialismo nela. Tranquilo? Poder atingido pela revolução, poder atingido através de reformas no capitalismo, ou seja, os bolcheviques queriam uma revolução, já os mencheviques, como eu falei para vocês, queriam uma maquiagem, pequenas reformas ali no capitalismo, né? E os bolcheviques, eles queriam a ditadura do proletariado. O que significa isso? A ditadura do proletariado é um conceito marxista. Né? Ela não significa um regime autoritário do proletário. Não, está para longe, isso é um pensamento muito errado. A ditadura do proletariado fala que o proletário tomaria os meios de produção. Né? O proletariado ele seria aí o cara que comandaria a fábrica, por exemplo, para a gente não sair desse mundo de trabalho. Ou seja, os meios de produção estariam sobre o comando do proletariado. Seria, então, uma inversão da pirâmide social, onde o proletariado estaria no topo da pirâmide. Né? Isso aí que Marx fala quando ele fala sobre a ditadura do proletariado. Já os mencheviques, eles queriam um voto e aliança com a burguesia. Olha só como eles queriam reformar o capitalismo. Né? Eles iam fazer um acordo com a burguesia para, aos poucos, ir implantando medidas socialistas dentro da Rússia. Tranquilo? Então, essas são aí as maiores divergências entre os bolcheviques e os mencheviques. Guerra russo-japonesa. Vamos lá. A Rússia, no início do século XX, vejam ali 1904, 1905, ela vai se lançar numa corrida imperialista, semelhante ao que os países europeus fizeram. E ela vai se debruçar ali na região da Manchúria, né? Uma região ali que hoje pertence à China. Só que o Japão também tem interesse nessa região. Então vai rolar aí a chamada Guerra Russo-Japonesa, que vai durar cerca de 1 ano, né? Em que a Rússia vai lutar contra o Japão. Lembra que eu falei que ficava evidente o atraso da Rússia em relação aos países europeus e a alguns países asiáticos? Então, a Rússia vai ser derrotada pelo Japão. O Japão vai estar ali com uma postura imperialista muito agressiva. O Japão vai ser mais desenvolvido que a Rússia. O Japão vai ter armamentos mais tecnológicos do que os russos. Resultado, a Rússia toma uma surra do Japão. Né? E isso vai ocasionar, né, esses gastos com a guerra, o número de baixas, enfim,
a população da Rússia passando fome e o dinheiro sendo gasto por conta dos conflitos que vão ocorrer aí contra o Japão e depois até na Primeira Guerra Mundial, a população russa vai fazer uma série de manifestações contra o czar, né? Uma das mais famosas é o Domingo Sangrento, que ocorre aí no mesmo ano do final da Guerra Japonesa, né, em 1905. O que é o Domingo Sangrento? Cerca de 200 mil pessoas marcharam até o Palácio de Inverno do czar, cantando a música Deus Salve o Czar. Né? Era uma manifestação pacífica. As pessoas não estavam armadas, estavam cantando Deus Salve o Czar. E, por ordens do czar, né, ele mandou a guarda atacar os manifestantes que estavam fazendo aí uma manifestação pacífica, né? Parte da guarda não atacou os manifestantes porque elas estavam ali coniventes com o pleito, né? O que os manifestantes queriam. Só que outra parte da guarda atacou, feriu e matou uma série de pessoas. Daí o conhecido como o Domingo Sangrento. E o que a galera queria ali no Domingo Sangrento? Né? Nesse episódio ficou marcado como Domingo Sangrento. Melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, fixação do salário mínimo, reforma agrária, fim da censura, a formação de uma Assembleia Constituinte e o voto direto e secreto. Ou seja, eles queriam uma série de reformas. Né? Aí o Domingo Sangrento vai desencadear também a manifestação no encouraçado Potemkin, na Rússia. Então, o ano de 1905 é o ano do fim da Guerra Russo-Japonesa e o ano do Domingo Sangrento e, por exemplo, do encouraçado Potemkin também, né? Da manifestação do encouraçado Potemkin. Então, o ano de 1905 é um ano decisivo para o que viria a acontecer com a Rússia. Né? O Domingo Sangrento é o estopim para o início de uma série de agitações. Com o objetivo de acalmar os ânimos, Nicolau II, czar, convocou a Duma. Duma significa parlamento. Então, ele convoca um parlamento para uma Assembleia Constituinte. Né? E, nesse contexto, foram formados os chamados sovietes, conselhos de trabalhadores. Lembra que Lenin falava lá que deveria haver uma união entre proletários, né, entre trabalhadores da agrários e urbanos, né, do campo da cidade? Então, vão ser formados esses sovietes, que são basicamente núcleos, conselhos de trabalhadores, que vai ter um papel fundamental durante a Revolução. Passou-se alguns anos, a Rússia parte para a Primeira Guerra Mundial, né? Só que, em comparação ainda também com seus países vizinhos, a Rússia continua sendo atrasada. E, além disso, a Rússia, desde lá das agitações que começaram com o Domingo Sangrento, a Rússia vivia um cenário de grande agitação social. A gente tinha fome, a gente tinha desemprego, a gente tinha agitações contra o czar. Então, e sem falar disso, com os gastos, novamente, os gastos da guerra. Inclusive, o czar Nicolau II ele vai comandar diretamente as tropas russas. Ele vai pegar um dinheiro que poderia ser investido em melhores condições de trabalho para o proletariado ou tentar melhorar a tecnologia da agricultura e da colheita, ele pega esse dinheiro e investe na indústria bélica. Né? Ou seja, a gente vai ter uma população com fome enquanto o czar está gastando com armas. Tranquilo? Então, internamente, a Rússia vai estar mega agitada. E sem falar que ela vai estar tendo baixas significativas nos conflitos, né, ocasionados ali na Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai estar a um patamar bem abaixo dos outros países europeus. Né? Aquele atraso que ficou evidente lá com a derrota na Guerra Russo-Japonesa, ele se mantém evidente na Primeira Guerra Mundial. Vamos seguindo. Ó. Diferença militar e econômica da Rússia em comparação com os demais países europeus. Bem, a Rússia ainda vive um governo czarista.
Esqueci de falar para vocês ali que Nicolau II ele convocou a Duma e teve a formação dos sovietes, mas a Constituição não rolou. E os sovietes não participaram de nada. Então, olha só o que fomentou também essa agitação social que eu falei na Rússia. Né? Então, voltando, a entrada da Rússia e a sua manutenção na Primeira Guerra Mundial agravou os problemas sociais. Consequentemente, aumentou as agitações sociais contra o czar. A chegar um momento em que a população não consegue mais, não quer mais o governo do czar. É inviável o czar continuar governando. Resultado, aí a gente entra no ano 17, que é o ano das duas revoluções da Rússia. A população pedia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Né? E aí que entra, por exemplo, a atuação daqueles dois grupos que nós falamos, os bolcheviques e os mencheviques. Beleza? Vamos falar deles daqui a pouco. Vamos falar então de fevereiro de 17. Em fevereiro de 17 a gente vai ter a atuação aí dos chamados mencheviques. Vamos lá. Em 27 de fevereiro, a multidão toma as ruas com apoio militar e invade o Palácio de Inverno de Petrogrado e da Duma. Era o início da Revolução de Fevereiro, ou seja, a população invade o Palácio de Inverno e tira o czar do poder. Era a chamada Revolução de Fevereiro. Lembra que eu falei que a Rússia tem duas revoluções, uma em fevereiro e outra em outubro. Em março, ocorre a formação de um governo provisório, liderados por Georgy Linov e Alexander Kerensky, líder dos mencheviques. Então, tem o processo revolucionário e, em março, tem a instauração do governo provisório liderado pelos mencheviques. O governo provisório não atendeu às reivindicações do povo. Com isso, ocorre o aumento dos sovietes. Então, ou seja, os mencheviques chegam ao poder e, em vez de eles atenderem o que o povo pede, eles não levam em consideração. Com isso, o número de conselhos de trabalhadores, né, os sovietes, aumentam. Formaram-se duas fontes de poderes. De um lado, a organização dos trabalhadores, desejosa de reformas profundas na estrutura sociopolítica da Rússia. E do outro, o governo que desejava atender interesse da burguesia, do exército e dos grandes proprietários de terras. Lembra lá que os mencheviques eles eram favoráveis à consolidação do capitalismo para depois fazer implantar medidas socialistas dentro desse capitalismo? Ou seja, ele está dialogando diretamente com a burguesia, com o exército e com os latifundiários. Em contrapartida, ele deixa os trabalhadores de lado, né? Os trabalhadores que se reuniam nos chamados sovietes. Os sovietes eram contra a permanência do governo provisório, era contra a permanência e o governo provisório mantinha o país no conflito. Ou seja, os sovietes queriam a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, enquanto o governo manteve a Rússia participando do conflito. Lenin afirmava que o governo provisório era a passagem de poder das mãos do czar para as mãos da burguesia. Né? Ou seja, a gente está tirando o czar do poder e está chegando, se aproximando com a burguesia. Eles vão assumir os meios de produção, eles vão assumir o poder e a gente nunca mais vai conseguir. O trabalhador vai ser colocado de lado. Com isso, a gente está abrindo caminho, né? Segundo aí o pensamento de Lenin, para a instauração de uma sociedade capitalista na Rússia, em detrimento do trabalhador. O líder bolchevique lança as teses de abril. Vejam bem, a gente tirou o czar do poder em fevereiro, e em março tem um governo provisório, e em abril Lenin lança suas teses, né? Que é basicamente o seguinte, ele fala de pão, paz e terra. Pão, comida para quem tem fome. Paz, saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E terra, reforma agrária para aqueles que precisam plantar. O líder do bolchevique lançava as teses de abril, defendendo a saída imediata da Rússia da guerra, nacionalização da propriedade privada e a formação de uma república de sovietes. Seu lema era pão, paz e terra, todo poder aos sovietes. Quando o Lenin fala todo poder aos sovietes, ele fala o seguinte, todo poder aos trabalhadores. Vamos formar
um país, um governo em que os trabalhadores governem. Vamos tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, vamos acabar com os latifundiários, vamos fazer reforma agrária e vamos nacionalizar as empresas para que o Estado possa controlar a produção industrial. E isso, obviamente, com o diálogo dos trabalhadores, ou seja, todo o poder aos sovietes. Em outubro, no interior do soviético, foi organizado o Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Lembra que eu falei que ele ia ser fundamental no processo revolucionário? Então, Trotsky ele vai ser o líder da Guarda Vermelha, ou seja, ele vai ser o líder do Exército Revolucionário Russo. Os bolcheviques organizaram o Comitê Militar Revolucionário. Em 25 de outubro, o Palácio de Inverno foi invadido mais uma vez. Era o início da Revolução de Outubro. Agora sim, a gente tem uma revolução socialista. A Revolução de Fevereiro foi uma revolução conduzida pelos mencheviques, que teoricamente eram socialistas, mas estavam atendendo apenas os interesses ali da burguesia. Agora a gente tem uma revolução em outubro que, teoricamente, vai seguir os moldes de um governo que vai ser liderado e conduzido e mantendo diálogo com os soviéticos, ou seja, com os trabalhadores. Com a queda do governo provisório, formou-se o Conselho dos Comissários do Povo, órgão que passou a controlar todos os sovietes do país. Então, a gente tem os sovietes e a gente tem um órgão que controla todos os outros sovietes. O governo de Lenin, liderando o comitê, retirou a Rússia da guerra com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, iniciou uma reforma agrária, nacionalizou bancos e os trabalhadores começaram a administrar as unidades de produção. Então, Lenin ele começa a conduzir o processo das suas teses de abril, Pão, Terra e Paz. O Tratado de Brest-Litovsk foi basicamente o tratado de um acordo de não agressão com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Lenin retira a Rússia do grande conflito. Em 18, começa a chamada Guerra Civil. O que é isso? São os mencheviques, os cadetes, que é um partido russo, os czaristas e os opositores do governo. Desculpa, gente. E os opositores do governo provisório tentando voltar ao poder. Então, a gente vai ter uma Rússia dividida. A Guerra Civil vai durar aí de 18 a 21. A gente vai ter, de um lado, chamados russos brancos, que é essa galera aí que quer tirar os bolcheviques do poder, do outro, o Exército Vermelho. Então, a gente vai ter a formação desses dois grupos que vão lutar entre si. Nesse contexto, foi instaurado o chamado comunismo de guerra. O que é isso? É uma política em que o dinheiro e as leis do mercado foram abolidas, sendo substituída por uma economia dirigida, fundada no confisco de cereais direcionada para os soldados que enfrentavam as forças contra-revolucionárias. Basicamente, o governo ele recolhe as coisas, tudo, e redistribui, obviamente, com uma partilha maior para aqueles que estão ali na linha de frente. Tranquilo? Em 21 termina aí a Guerra Civil. Os bolcheviques continuam no poder, os bolcheviques derrotam os brancos e Lenin instaura a chamada NEP, Nova Política Econômica. A NEP de Lenin ela vai ser, inclusive, muito questionada, inclusive por seus apoiadores dos bolcheviques, porque ela mesclava, basicamente, medidas socialistas com as medidas do mercado, ou seja, com as medidas capitalistas. Lenin falava o seguinte: a gente vai dar um passo para trás, ou seja, vamos retroceder um pouco, mas a gente vai dar 2 passos adiante. A NEP ela permitiu, a nova política econômica, ela permitiu uma série de medidas capitalistas dentro da Rússia socialista. Aqui algumas delas são essas aqui, ó. Liberdade do comércio interno, liberdade de salário dos trabalhadores,
permissão da entrada de capital estrangeiro para a reconstrução do país, ou seja, as empresas estrangeiras podem vir aqui investir sua grana para manter uma linha de produção, enfim. Né? Com isso, o Lenin está abrindo a Rússia para o mercado. Alguns de seus apoiadores vão discordar disso. Em 22, Lenin foi confirmado como secretário-geral do Partido Comunista Russo, ou seja, ele se torna o líder do Partido Comunista Russo. Só que 2 anos depois, Lenin morre, né, em 1924, o que inicia uma disputa entre Trotsky e Stalin pelo cargo de secretário-geral do partido. Naturalmente, o sucessor de Lenin seria Trotsky, que participou de todo o processo revolucionário. Stalin estava em outro lado ali, dentro da parte burocrática do Partido Russo, do Partido Comunista Russo. E aos poucos Stalin vai galgando popularidade, né? E essa disputa vai rolar basicamente por quê? Trotsky e Stalin têm pensamentos muito diferentes sobre a condução do socialismo. Trotsky ele defendia a ideia de revolução permanente. O que é isso? Para ele, o socialismo só seria possível se fosse construído em uma escala geral. Fiz a revolução na Rússia, eu vou para outro país e auxilio o processo revolucionário e eu vou sempre, né, fazendo aí a revolução permanente, até que países diversos tivessem um governo socialista e a revolução de fato fosse concluída. Já Stalin pensa ao contrário. Stalin falava que deveria consolidar, fortificar o socialismo na Rússia, né? Que vai ser chamada, de União Soviética posteriormente. Stalin fala que deve se consolidar o socialismo dentro da Rússia, para depois ele ser importado para outras regiões. Defendia a construção do socialismo no seu país, afirmando que a revolução permanente afetaria a consolidação interna na Rússia. Ou seja, a gente consolida a Rússia e depois a gente importa ele para outros países. Né? Nessa disputa aí entre Trotsky e Stalin, Stalin sai vencedor, Trotsky é expulso da União Soviética, né? Trotsky ele vai viver em diversos países, um deles vai ser o México. Trotsky vai estar no México na década de 50, né? Stalin ele assume o poder de fato, né, em 1927. Trotsky vai estar lá no México na década de 50 e um agente disfarçado, né, de Stalin, ele vai estar fingindo, né, que trabalha de jardineiro e vai matar Trotsky com uma picaretada a mando de Stalin. Ou seja, mesmo após o processo revolucionário ter acabado, Stalin ter assumido o poder, Trotsky ter sido expulso da União Soviética, Stalin manda matar Trotsky lá no México em 1950, né? 23 anos depois que Stalin assumiu o poder. Tudo bem? Então, gente, terminamos por aqui. Abraço, meus queridos. Tchau, tchau e até a próxima.